meditar Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Como sempre, essa mensagem está sendo gravada e será colocada no YouTube esta tarde, no canal Pastor Evandro Soares, para os irmãos compartilharem e outras pessoas também serem alcançadas pela palavra de Deus. Diz assim então a palavra do Senhor: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos orar por esta palavra. Amado Deus, Pai Celeste, oramos em nome de Jesus, Senhor, te agradecendo, ó Deus, pela tua palavra lida neste momento. E que, ó Deus, os nossos corações e mentes estejam abertos para meditar, para refletir, para ruminar, Senhor, a tua palavra nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, instrui-nos pelo teu Espírito, para que a tua vontade, boa, perfeita e agradável, seja cada vez mais conhecida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, dentre os grandes heróis da chamada galeria dos heróis da fé, que estão registrados lá no capítulo 11 de Hebreus, indubitavelmente Josué é um dos personagens mais destacados. Esse texto nos fala acerca da vocação de Josué, este homem que sucedeu Moisés como aquele que iria dirigir o povo judeu, agora não mais na peregrinação pelo deserto, mas na conquista da terra prometida. Por isso, Josué será sempre uma referência para aqueles que desejam ser conquistadores, para aqueles que desejam ver as muralhas de sua vida ruírem e ele verdadeiramente poder ser um conquistador, uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem propósito, que tem sentido, que tem direção na vida. Josué é um desses gigantes da Bíblia, um dos personagens mais fascinantes, porque ficou para a história como um grande conquistador,
estava atrelada, de certo modo, à história do povo judeu e à conquista da terra prometida. Daí então é que alguém certa vez disse que quando um homem tem uma causa, ele é imbatível. Agora, quando uma causa tem um homem, ele é invencível. O caso aqui de Josué é alguém que abraça a causa do reino de Deus. Ele não somente é aquele que vai conquistar a terra prometida, é aquele que vai conquistar aquela terra para o povo judeu, junto com várias outras pessoas, mas ele é alguém que abraça essa causa, a causa da expansão do reino de Deus e da conquista do reino de Deus. Daí é que nós podemos aprender nesse texto de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9, o que acontece com aqueles que abraçam a causa do reino de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta e veja comigo como esse texto nos ensina o que acontece com aqueles que abraçam a causa do reino de Deus. Isto porque todos nós precisamos também abraçar esta causa. Todos nós precisamos também, cada vez mais empenhados na causa do Evangelho, na causa do reino de Deus. E aí esse texto mostra para nós o que acontece com aqueles que abraçam a causa do reino de Deus. Note então, versículo de número 2, há então a primeira lição, a primeira consequência daqueles que abraçam a causa do reino de Deus. Olha aí, versículo 2. Deus disse então para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, o que acontece com aqueles que abraçam a causa do reino de Deus? Em primeiro lugar, assumem o seu papel histórico. Nós temos que Josué é chamado a assumir o seu papel histórico. Ele assume a posição que antes era de Moisés. Ele assume a posição de conquistador e líder do povo de Deus naquela conquista. Dentre os muitos de sua geração, ele, Josué, é chamado e prontamente atende a esse chamado divino. É por isso que o texto começa dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. E aí a disposição de Josué é agora de assumir o seu papel histórico como conquistador. Daí nós podemos dizer que esta é a primeira lição que o texto ensina para nós. O que acontece com aqueles que abraçam a causa do reino dos céus? Porque nós, meus amados, somos chamados também a assumir o nosso papel histórico. Sim, meus irmãos, todos nós, conhecidos e anônimos, mas se abraçamos a causa do reino de Deus, se cremos no Evangelho de Jesus, eu e você, aonde estivermos, temos que assumir um papel histórico, temos que fazer a diferença no lar, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, no nosso lar, na igreja, onde estivermos, eu e você somos chamados a sermos alguém que vai fazer a diferença para a glória de Deus. Amém, amados? Isso é assumir o papel histórico. Sim, meus irmãos, nós somos chamados a sermos os melhores pais, a sermos os melhores maridos ou esposas, a sermos os melhores filhos, a sermos os melhores cristãos, crentes. Sim, meus irmãos, nós temos um papel histórico a desempenhar. Se você é médico, que você seja o melhor médico para a glória de Deus. Se você é estudante, que você seja o melhor estudante para a glória de Deus. Se você é casado, que você seja o marido, o melhor marido para a glória de Deus. Se você é esposa, que você seja a melhor esposa para a glória de Deus. Nós somos chamados a assumirmos um papel histórico. E o papel histórico a desempenharmos é aquele papel onde toda a glória, todo louvor seja ao Senhor. Amém, amados? Que as pessoas olhem para nós e digam: esse advogado, ele é fera, ele é abençoado, esse advogado é o nome de Deus, esse estudante é um jovem que realmente se dedica, ele é um estudante que eu posso glorificar a Deus pela vida dele. Sim, meus irmãos, eu e você somos chamados a assumir um papel histórico.
Josué foi chamado. Deus disse: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora. E Josué se dispôs a assumir o papel de conquistador, o papel de líder do povo de Deus na conquista da terra prometida. De igual modo, eu e você precisamos também assumir o nosso papel histórico. Se somos um estudante, que sejamos um estudante onde a glória de Deus brilha de tal modo que haja um testemunho eficaz e as pessoas reconheçam em nós um estudante para a glória de Deus, uma senhora aposentada para a glória de Deus, um cristão, um médico para a glória de Deus, um cristão advogado para a glória de Deus, um cristão funcionário público para a glória de Deus. Você pode dizer amém por isso? Mas o texto, versículo 3, nos dá uma segunda lição. Diz assim a palavra do Senhor, Josué, capítulo 1, versículo 3: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 4: Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. A segunda lição que podemos aprender para aqueles que, a consequência daqueles que abraçam a causa do reino dos céus, é que não somente assumem o seu papel histórico, mas também alargam as fronteiras do seu sonho. Josué recebeu a promessa de Deus de que aonde pisasse a planta do pé dele, seria dele e do povo de Israel. A visão da terra prometida foi alargada, foi aumentada. Os sonhos de Josué da conquista da terra prometida foram alargados, deixaram de ser medíocres. Os limites foram aumentados, alargados. Daí, meus amados, é que nós podemos também entender que aqueles que abraçam a causa do reino dos céus, os seus sonhos são alargados, as fronteiras são alargadas. Nós nos lembramos agora de John Wesley, que foi um grande avivalista do século XIX, e John Wesley, certa vez, foi chamado por Deus e começou a pregar nas ruas, nas praças, nas portas das fábricas da Inglaterra, do século XIX. E o seu bispo, ele era anglicano, o seu bispo chamou e disse: não, você é um sacerdote anglicano, você tem que pregar nas quatro paredes do templo, você tem que se limitar, porque a sua paróquia, é o termo que os anglicanos usam, como também os católicos, para o templo, eles olham, a sua paróquia é este templo, é essa igreja. E aí John Wesley respondeu uma frase que se tornou célebre, mas que é reveladora da sua visão alargada do sonho de Deus de conquistar o mundo. John Wesley disse assim: a minha paróquia é o mundo. Ou seja, ele estava dizendo que onde houvesse uma criatura humana, carente de ouvir o evangelho, carente de conhecer a Deus, ali ele era o pároco, ali ele era o pregador. Portanto, ele disse: a minha paróquia é o mundo. Meus amados, de igual modo nós podemos entender que nós, cristãos, hoje, no século XXI, precisamos alargar as fronteiras do nosso sonho. Não vamos pensar de maneira medíocre, não vamos pensar de maneira limitada, não vamos sonhar de maneira medíocre e limitada. Nós temos Belém inteira para conquistar para Jesus, amém, amados? Nós temos o evangelho para anunciar aos colegas de faculdade, aos colegas de trabalho, à vizinhança. As pessoas estão carentes e nós, amados irmãos, precisamos alargar as fronteiras do nosso sonho. Nós queremos conquistar o mundo para Jesus, amém, amados? Assim, Josué entendeu que as fronteiras do seu sonho, conquistar a terra prometida, tinham sido alargadas. Deus disse: olha, vai ser grande. É onde pisar a planta do vosso pé, eu vou lhe dar. Vocês têm que sonhar grande, porque as fronteiras da conquista da terra prometida vão ser alargadas, vão ser enormes. Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, tudo será vosso. Meus amados irmãos, chega de crentes medíocres, chega de cristãos, chega de homens e mulheres que têm um sonho limitado. Meus amados, nós precisamos pensar grande, no sentido de que nós
vida para a glória de Deus. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Mas esse texto também nos ensina uma terceira lição. Olha lá o que diz o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O texto mostra uma terceira lição acerca de o que acontece com aqueles que abraçam a causa do reino. É que nenhum inimigo será invencível. Josué foi conscientizado pelo Senhor de que a causa que abraçara seria vitoriosa. Ninguém poderia resistir a Josué, porque ele acreditava no ideal que abraçara e no Deus que estava por detrás desse ideal. Por isso, o texto no versículo 6 ainda diz mais: ser forte, corajoso, porque tu farás de governar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. A causa do reino de Deus é uma causa invencível. Até uma música, que agora é muito sucesso no meio do povo de Deus, o Coliseu tentou parar a igreja, os leões tentaram parar a igreja, uma coisa assim, mas a igreja do Senhor vai continuar avançando, porque lembra o Coliseu, lembra as perseguições romanas ao cristianismo, do Império Romano ao cristianismo no primeiro século até o quarto século. Mas de fato, meus amados irmãos, a igreja cristã, e a causa do reino de Deus é invencível. Portanto, aqui Josué foi conscientizado de que nenhum inimigo será invencível, ou seja, de que ele vai conquistar aquela terra, porque de fato Deus estava com ele. E aí nós podemos lembrar daquela frase que o apóstolo Paulo usa lá no texto de Romanos, no capítulo 8: se Deus é por nós, quero ouvir os irmãos, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, meus amados irmãos, aquele que está conscientizado de que abraçou a causa do reino de Deus, de que Deus é com ele, nós não teremos nada a nos opor. Sim, haverão dificuldades, lutas, perseguição, mas nenhum inimigo será invencível. Todas as barreiras serão transpostas e nós avançaremos no reino de Deus. Amém, amados? Mas há uma outra lição. Mas eu quero ilustrar essa verdade com um episódio que aconteceu com Robert Morrison, famoso missionário inglês, que ia sair da Inglaterra no século XIX, ou século de missões, para a China. Ele era o primeiro missionário, foi pioneiro de missões na China. Robert Morrison estava se preparando já ali, no porto da Inglaterra, de Londres, para ir à China, quando o capitão do navio soube, e aí foi caçoar dele, foi zombar dele. E aí soube, ele estava lá com as suas malas já entrando no navio, e aí o capitão do navio chegou para ele e disse: o senhor é que é o Robert Morrison? Sim. O senhor é que é o missionário que pretende ir para a China? Sim. Ah, então eu ouvi dizer que o senhor pretende abalar o Império Chinês? Robert Morrison, cheio do Espírito, disse: não, o senhor está enganado. Eu sou missionário, e vou realmente como missionário para a China. Mas o Deus que está me mandando à China tem poder para abalar não somente o Império Chinês, mas todos os impérios da face da terra. Ele foi o grande missionário que pregou o Evangelho. Milhares e milhares de pessoas se converteram a Cristo, porque aquele homem tinha essa convicção que nenhum inimigo seria invencível, porque o Deus que o capacitara, o Deus que o chamara, o Deus que enviara a China era Deus Todo-Poderoso, que prometeu a Josué, mas que prometeu também a ele e a todos nós que nenhum inimigo seria invencível. Amém, amados? Jesus mesmo disse, para Pedro, a sua igreja: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Mas nós vamos terminar mostrando
uma última consequência, e aí eu vou pular para o versículo de número 9. Diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A última consequência daqueles que abraçam a causa do reino é que eles desfrutarão a companhia do Eterno. A promessa do Senhor para os que abraçam a causa do reino é que eles terão a sua companhia. Josué está dizendo aqui, Deus está dizendo para Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Moisés, quando estava para sair do Egito, ele declarou para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E aí qual a promessa de Deus? A minha presença irá convosco. De igual modo, aqui Josué recebe esta promessa de Deus: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus amados, não existe privilégio maior do que ter a presença do Senhor. Esse é o desfrute de todo cristão. Esse é o gozo na alma de todo aquele que conhece a Cristo, porque foi o próprio Cristo quem prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, meus amados, que bênção, que privilégio, que promessa gloriosa é saber que o nosso Deus está conosco. Passamos por lutas, dificuldades, enfrentamos enormes desafios como Josué, mas faz um bem enorme à alma humana saber que Deus promete e cumpre. A presença dele irá conosco. Desfrute, meu amado, desfrute, minha querida, da presença de Deus. Como é maravilhoso saber que nos embaixo do seu trabalho, nos embaixo da sua faculdade, da sua escola, do seu dia a dia, em casa, na família, Deus está com você. Desfrute dessa presença e cada vez mais revigore as suas forças, porque a Bíblia Sagrada diz: Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém, amados? Eu talvez nesta manhã esteja falando a alguém que se encontra talvez cansado, que se encontra talvez esgotado, não só fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. E aí eu quero te dizer nesta manhã que a promessa de Deus para você, se abraça a causa do reino, se abraça a causa do Evangelho, é que Deus promete estar com você. É que Deus promete manifestar a sua presença. Como Ele diz: não te desampararei, jamais te abandonarei. O mundo pode nos desprezar, pessoas podem dizer: eu não quero a sua companhia, pessoas podem se afastar de nós, pessoas podem nos subestimar, pessoas podem nos julgar, não Zé ninguém, não Maria ninguém, mas Deus, Ele não nos abandona. Pelo contrário, Ele promete: se você abraça a causa do Evangelho, se você abraça a causa do Reino dos Céus, eu serei contigo. Desfrute da presença do Senhor, desfrute da presença do Eterno, desfrute do gozo que é saber que Cristo, o Senhor, o Deus Eterno, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Ele é Emmanuel, o Deus conosco. Amém, amados? Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai Celeste, nós queremos, ó Pai, neste momento, nesta manhã, te dar graças pela palavra do Senhor, te dar graças pelo exemplo de Josué, um homem, um gigante na fé, que abraçou a causa do reino. Por isso, ele assumiu o seu papel histórico. Por isso, ele alargou as fronteiras do seu sonho. Por isso, ele entendeu e vivenciou que nenhum inimigo seria invencível. E, sobretudo, ele desfrutou da presença do Eterno. Ó Deus amado, que nós também, como homens e mulheres que desejam assumir a causa do Rei, que desejam abraçar
Senhor, que possamos também, Senhor, cada vez mais assumirmos o nosso papel histórico para fazermos diferença. Deus, que nós tenhamos as fronteiras do nosso sonho alargadas, que nós, ó Pai, entendamos que nenhum inimigo será invencível, que todas as barreiras serão transpostas, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que promete a tua companhia, que promete a tua presença na nossa vida. Obrigado por essa verdade tão preciosa. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos convidar o Ministério de Louvor para estar aqui, já começando a tocar instrumental e depois a ministração. E pastor Laura, presbítero Enésio, para a ministração da ceia do Senhor.